Olá, bem-vindos a Hora Extra News. Eu espero que seja seu canal de notícias diários. Bem, aqui a gente vai refutar hoje o G1, né? Em relação às falas do Donald Trump. A gente realmente sabe que as falas são duras. O Donald Trump, ele precisa falar com o seu eleitor médio, né? Seu eleitor democrata radical, sua base, né? Raiz. E sua base raiz, ela hoje é o americano pobre, o jovem que não consegue se inserir mais no mercado de trabalho como seu pai, o negro que está marginalizado e não se sente mais representado pelos democratas, principalmente depois do governo Biden, e a dificuldade dele de inserir pessoas negras também em cargos de confiança, a não representatividade da Kamala Harris, né? E os latinos, né? A base do Donald Trump, são os latinos. A gente que saiu da regulamentação estatal, gente que saiu da proteção estatal, gente que saiu até da CLT para ser imigrante lá, bancário, limpando cozinha do americano e se sentindo muito mais feliz. E o que é que tem aqui na matéria, né? Trump escala discurso anti-imigração e pede pena de morte para imigrantes que matarem cidadãos americanos. Cara, eles colocam logo aqui, do nada, assim, uma pena de morte, né? Algo assim mais bizarro, né? Bem, pena de morte para quem matou, né? Olho por olho, dente por dente, mas não vem ao caso. O que eu quero falar aqui, na verdade, são os dados, né, de deportação de Obama vezes Trump. Obama, que é grande amigo de Lula, né? O irmãozão, Big Brother. Durante a gestão de Obama, tá, gente? Os números de deportações foram historicamente altos, especialmente durante seus primeiros anos do primeiro mandato. Obama foi até apelidado de Deporting Chef, ou chefe assim, deportador-chefe, né? O chefe das deportações, em partes por líderes de direitos civis, que na verdade antes de Trump, era a base dos democratas, né? Esse apelido, assim, foi porque o governo Obama deportou aproximadamente 3 milhões de pessoas, tá? É um número realmente alto. Durante a gestão Trump, assim, embora a retórica seja bem pesada sobre a imigração, esse número foi relativamente baixo, tá? Foi na casa de 1,5 milhão, até um pouco menos. Em 2017, o número de deportações foi menor do que o de 2016, o último ano de Barack Obama, inclusive. O Trump ficou mais em limitar a imigração por meio de políticas como a redução de visto, tá? A restrição de entrada e o polêmico muro, né, na fronteira com o México, mas não ampliou as deportações, como o Obama. Até porque o custo também das deportações é muito alto, né? Você não consegue colocar todo mundo no avião e mandar para os seus respectivos países todo dia, tá? Você deportar 13 milhões de pessoas, sem correr risco assim de seguir todos os trâmites legais para fretar um avião ou utilizar aviões militares com segurança, com alimentação, com parada, com o custo disso é muito alto, tá? O papel da mídia narrativa sobre Trump é o seguinte, tá? A mídia frequentemente destacou a retórica radical de Trump sobre imigração e enfatizou políticas duras, como a separação de famílias e o endurecimento de regras de asilo. As políticas de fato geram impacto direto na vida de muitas pessoas, né? Mas não significam necessariamente que o Donald Trump tinha uma taxa de deportação alta. No entanto, essa linha de cobertura pode ter caído uma percussão pública de que Trump foi mais severo com imigrantes do que outros presidentes. O presidente queridinho, na verdade, apesar do discurso bonito, foi quem mais separou famílias e deportou, né?
A cobertura focada em sua retórica e não nas políticas realmente utilizadas, muitas vezes deixava de mencionar que o número absurdo nas deportações não havia sido drasticamente não havia subido drasticamente, desculpa, tá? Essa ausência de contexto contribuiu para uma visão mais alarmante sobre o impacto do campo das deportações e menos sobre estratégias focadas em visibilidade e propaganda. Assim, o que eu mencionei no início, tá? Que atrair a base radical, né? O discurso rígido do Donald Trump sobre imigração cumpriu o papel claro, né? Engajar sua base de eleitores mais radicais, ansiosos por uma postura mais inflexível em relação à imigração. O Trump prometeu construir um muro e acabar com a imigração ilegal, mas muitos desses pontos se revelaram mais slogans de campanha do que políticas com efeitos amplos. Como eu mencionei no vídeo anterior, o Donald Trump ele precisa do cara que vai lá fazer o serviço braçal. O norte-americano ele não quer fazer isso. Mas você tem que entrar por vias legais, você tem que sair, você tem que cumprir vistos. Brasileiro quer sempre fazer as coisas no jeitinho e as coisas assim não funcionam. Você não vai prosperar assim. Você vai ver gente feliz comentando, fazendo, criando vídeo, montando Instagram para falar como a vida tá bonita, como ela é legal. Mas a realidade de quem é imigrante legal é dormir, acordar e com a sensação de que qualquer momento os caras podem bater na tua porta, ou você prestar um serviço e os caras não te pagarem porque você é imigrante legal e se você for lá dar queixa, você corre o risco de, com um governo um pouco mais inflexível, você ser deportado. Então, a gente tem esse problema, tá? Então, para Trump era essencial alimentar essa narrativa para manter a base mais motivada, né? Principalmente porque seus apoiadores esperavam mudanças tangíveis e imediatas na fronteira. Mas na prática, implementar essa medida é um processo demorado e muitas vezes sujeito a impasses políticos ilegais. Tem aquele grande problema, né? Lá também o sistema é bicameral. E geralmente quem controla o Senado não controla a Câmara, quem controla a Câmara não controla o Senado. Dessa vez a gente conseguiu pelo menos ter uma votação expressiva e o Donald Trump ele conseguiu a maioria nas duas câmaras e eu acredito que tem chances de fazer muita coisa nesses 2 primeiros anos aí com esse apoio grande que ele vai ter nas duas câmaras, tá? Mas qual o ponto, né? A estratégia de Trump pareceu ser, em grande parte, a de sustentar esse discurso para energizar seus apoiadores, a sua base, né? E, assim, as mudanças não foram tão profundas quanto tanto ele quanto a mídia quis parecer, né? E, no entanto, o grande problema é, após o discurso, né? Após ali todo aquele discurso de eleição, aquela corrida de eleição, a estratégia do Donald Trump foi outra. No entanto, a mídia continuou taxando ele como um anti-imigrante, um perseguidor, né, de minorias. A conclusão do vídeo é sobre a análise, né, dos números e das práticas, né, que mostram que, sim, o Obama ele tinha um papo muito tipo um moço de bom amigo, mas a administração, principalmente o último ano da administração, foi um pouco problemático. E o Trump, ele tinha um discurso um pouco mais duro, mexeu os pauzinhos, mudou com as questões em relação a vistos, né? Bloqueou inclusive a entrada de alguns países do Oriente Médio, mas a deportação, essa, esse peso maior em relação ao cara que já está lá nos Estados Unidos, ele não foi tão grande. Inclusive, eu acredito que muitos brasileiros que mudaram o voto de 2016 para 2024, além de se sentirem mais seguros com Donald Trump financeiramente, também se sentiram mais seguros com Donald Trump em relação à imigração.
Até porque a crise na fronteira, tanto no Canadá quanto com o México, é um grande problema que o americano médio está passando, tá? Como o Canadá abriu fronteiras para diversos países, o México é um caminho, a porta de entrada para os Estados Unidos da América Central e Latina, da América Latina em geral. Ah, o americano médio ele tem a questão da imigração como um grande foco, né? Fronteira é o grande foco do americano hoje. E os Estados Unidos realmente vai precisar dessa vez ah, realmente fazer uma mudança grande aí nas suas leis imigratórias, e acredito que a taxa de deportação desse ano, desse mandato do Trump, vai ser muito grande, e graças a figuras como Kamala Harris e Joe Biden. Forte abraço, esse é o Hora Extra News, seu portal de notícias.